Every single day, I'm gonna make. Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha Ana, a Carol. Carol, ela conheceu o marido dela, o Ivan, em 2007, em um site de bate-papo gospel. Em 2008, eles resolveram morar juntos. E em 2009, Carol parou de tomar os métodos contraceptivos porque ela queria engravidar. Como Carol não conseguia engravidar, ela resolveu fazer uma consulta e fazer vários exames. O resultado desses exames foram ovário policísticos, endometriose e um mioma do tamanho... Esse mioma ele ocupava todo o útero de Carol, que ele era do tamanho de uma laranja Bahia. A laranja Bahia ela é bem grande, ela dá quase que 2 ou 3 vezes uma laranja comum. Bom, com esse diagnóstico, Carol ficou muito triste, ela ficou muito magoada. Mas um dia, Carol ela foi na igreja Batista de Itabira, e ela sentiu Jesus falando no coração dela: o seu sonho vai ser realizado, não se preocupe. Em 2014, Carol resolveu retomar o seu tratamento. E os médicos diziam para ela a mesma coisa. Com a retirada desse mioma, provavelmente ela perderia o útero. Mas ela entregou toda aquela situação que ela estava vivendo naquele momento nas mãos do Senhor Jesus. Porque ela estava muito triste, muito depressiva, mas que ela confiava em Deus e que Deus faria por ela o melhor. Teve um dia que Carol ouviu alguém da família dizendo uma coisa horrível. Eu vou ler. A pessoa dizia que ela nunca seria mãe e que o seu útero era podre, que nem para engravidar ela prestava. Não servia nem para dar um filho ao próprio marido. Muito triste. Contudo, a Carol, ela foi fazer a cirurgia dela estava marcada para dia 15/6/2015, mas foi sair no dia 18. Carol, ela chegou no hospital às 11 horas da manhã, mas ela foi ser operada às 15 horas, a partir das 15 horas, que quando o médico chegou para poder fazer a cirurgia dela. E o médico falou com a Carol: você tem certeza que você quer ficar com o seu útero? Porque mesmo você ficando com o seu útero, você não poderá ser mãe e ainda vai sentir dores. Porque Carol sentia muitas dores a ponto de desmaiar. Ela perdeu vários empregos por causa desses desmaios que ela tinha, que o pessoal não entendia o que estava acontecendo, e ela perdia os empregos. Então o médico falou com ela: mesmo você ficando com o útero, você não vai conseguir ser mãe. Carol falou com o médico: seja feita a vontade de Deus em minha vida. Carol sempre ouvia Deus falar em seu coração que ela não precisava de se preocupar, que ele estava com ela em todos os momentos da vida dela. Um tempo depois que Carol fez a cirurgia, passando o tempo, ela teve uma conversa com seu marido Ivan, dizendo a ele que ela queria adotar um filho e se ele concordava com ela. Ele respondeu a ela que ele concordava com ela, mas que ele acreditava que ela ainda iria engravidar. Carol ela ficou muito feliz com o que o marido dela falou com ela e resolveu aguardar mais um tempo. Uma certa vez eu me lembro que a Carol me ligou me perguntando como é que ela faria para adotar uma criança, quais são os passos que ela deveria caminhar para poder mexer com essa documentação. Eu expliquei para ela quais são os passos. Primeiramente, eu tinha que ir no fórum, pegar a documentação com a relação, pegar um papel com a relação da documentação que ela precisava da entrada e que era muito demorado e que se ela demorasse muito mais tempo ia levar para ela poder conseguir entrar na fila, porque é bem demorado. Em dezembro de 2016, a Carol fez uma viagem, ela foi à praia com a irmã dela, e lá ela teve uma vontade enorme de comer camarão, mas estava na praia normal, né? Quando a gente vai à praia, a gente quer comer camarão, quer comer coisas diferentes que nós estamos acostumados a comer. Dia 23 de dezembro de 2016, a Carol passou muito mal, mas muito mal mesmo, ao ponto dela ter de ser carregada de tantas dores que Carol sentia. E em abril, ela foi visitar a avó dela
e teve vontade de comer dobradinha. Ela falou que ela não é muito fã de dobradinha, não, mas ela teve aquela vontade de comer dobradinha e quiabo frito, quase cru. É uma coisa assim deliciosa de querer comer, né? Mas a avó de Carol foi lá e fez para ela normalmente. Viu que Carol estava passando muito mal, fez para ela uma garrafada, essas coisas de mineiro mesmo, fazer chazinho de quebra-pedra, essas coisas assim. E fez para Carol aquela garrafada e Carol tomou aquele negócio todo. Mas Carol continuou passando mal. Carol continuou sentindo muitas dores e em mais ou menos no mês de junho ela ia ao fórum para poder dar a entrada com a documentação de adoção. Só que ela sentiu muitas dores nesse dia e não foi. E o marido dela falou com ela que ele iria levantar cedo e ir ao posto para poder marcar consulta para ela e que ela faltaria de serviço, porque o posto de saúde normalmente demora, tem que chegar muito cedo para passar por uma triagem. E aí ela aceitou, ela faltou de serviço, ele foi lá, acordou de madrugada, foi lá, marcou para ela a consulta com a ginecologista. Chegando na ginecologista, ela contou o histórico dela para a médica e a médica descartou a possibilidade, né? Achou que era apenas uma infecção urinária ou uma pré-menopausa. Carol é bem jovem, Carol hoje, né? Na época ela estava com 34, 35 anos mais ou menos. Então, Carol marcou para fazer o exame de sangue, fez o exame de sangue, e junto com isso, a médica pediu para ela também uma endovaginal. Então, a irmã dela contribuiu com ela para que ela pudesse fazer essa ultrassom. E ela foi ao médico, marcou, foi ao médico, e o seu marido Ivan acompanhou. Eles pegaram um carro emprestado porque ela não conseguia andar por causa das fortes dores que ela sentia. E mesmo de carro tinha que andar bem devagar. Então eles pegaram um carro emprestado de um parente, que era um carro novo, zero. E o Ivan, conversando com Carol, falou, não, eu vou ficar dentro do carro, porque o carro não é nosso, é perigoso. E eu vou ficar dentro do carro, você vai lá e faz a ultrassom. Quando a Carol chegou na clínica para fazer essa ultrassom, o médico de lá já conhecia a Carol e sabia do desejo dela de ser mãe. Então, quando o doutor Gilberto chegou perto dela, falou assim, e aí, Carol, você já conseguiu ser mãe? Você já é mãe? Carol falou assim, não, e falou com o doutor Gilberto todos os exames que ela tinha feito e o que havia sido diagnosticado. Então, o doutor Gilberto viu que Carol estava começando a entristecer e falou, não, entra lá, coloca a camisola e vamos fazer esse exame, vamos ver o que você tem. Aí, ela deitou lá na maca normalmente e ele colocou o aparelhinho na Carol e falou com ela assim, ele olhou, falou com ela, o que você quer ser mesmo? Aí ela falou assim, mãe. Aí ele virou para ela e falou assim, olha o tamanho da cabeça do seu bebê. Aí Carol olhou pro médico e falou com o médico assim, que isso, doutor Gilberto, o senhor tá brincando? Olha a brincadeira do senhor. O senhor sabe do meu desejo de ser mãe, fica brincando com isso, uma coisa séria dessa? Ele, eu não estou brincando, olha o tamanho da cabeça do seu bebê. E ele falando com ela, e ela assim, ela começou a chorar porque ela não acreditava no que ele estava falando. Aí ela virou para ele novamente e falou assim, doutor Gilberto, o senhor sabe tanto do meu sonho, que eu quero ser mãe, o senhor está brincando comigo com uma coisa tão séria dessa, doutor Gilberto, chorando em prantos de choro. Ele, eu não estou brincando, olha o seu bebê aqui, e você está quase perdendo o seu bebê. Aí ela ficou assustada, porque aí ela lembrou da garrafada, ela lembrou dos analgésicos que ela tomava pelas dores que ela estava sentindo. E nisso a Carol em prantos de choro, e ainda assim não estava acreditando, ela estava alegre ao mesmo tempo, ela estava assustada ao mesmo tempo, porque ela estava com o bebê. O doutor Gilberto virou para ela e falou assim, Carol, você quer saber o sexo do bebê? Aí a Carol, o sexo do bebê? Mas já dá para ver o sexo do bebê? Ele falou assim, dá. Aí a Carol imaginou que ela estaria aí de 3, 4 meses de gestação. Aí o doutor Gilberto fez a ultrassom mesmo. Passou o gelzinho na barriga dela e tal, e virou para ela e falou assim, qual bebê? Qual o seu sonho? Um menino ou uma menina? Ela virou para ele e falou assim, o que Deus me der, porque só de eu já estar grávida já é um milagre que Deus me deu. E ele virou para ela, mas qual que é o seu sonho? Aí ela falou assim, ela se rendeu e falou assim, eu queria uma menina para que eu pudesse encher ela de lacinhos, fitinhas, tudo coloridinho, bonitinho. Aí ele virou para ela e falou assim, então quando você sair daqui, você pode passar em uma loja e comprar tudo quanto é tipo de lacinho que você quer.
Aí que Carol chorou mais ainda. E chorou, e chorou, e chorou. Doutor Gilberto fez a medicação para ela, o repouso, e ela foi fazendo o controle até o dia do parto. Carol saiu dali da clínica em êxtase, de choro e alegria. Com alegria, o choro de alegria. E Carol chegava perto das pessoas e falava, eu tô grávida. E chegava perto do outro, eu tô grávida, eu tô grávida, eu tô grávida, eu tô esperando um bebê, eu tô grávida. E as pessoas não entendiam o que estava acontecendo com Carol. E ela, eu tô grávida, eu tô grávida, eu tô grávida. E eu imagino as pessoas olhando para ela e falando, ó, ela tá grávida, né? Porque as pessoas não conheciam, não conhecem a história de Carol que eu tô contando aqui agora. Alguns conhecem, as pessoas da igreja dela conhecem, mas eu imagino aquele momento, ela naquele êxtase todo, eu tô grávida, só faltando pegar as pessoas, você, eu tô grávida, eu tô grávida, eu tô grávida. Então Carol saiu dali toda alegre, chorando, e foi até onde estava o marido dela esperando lá de fora, na rua próxima à clínica, e chorando, e o marido dela olhou para ela meio assustado, e Carol, o que que o médico falou? E ela... Ivan, e chorava, Ivan, e chorava e não conseguia falar o que estava acontecendo, o que o doutor tinha falado. Então, assim, na cabeça do Ivan passou as piores coisas. Aí ela conseguiu falar, Ivan, você vai ser pai, eu vou ser mãe, eu estou grávida. E os dois ficaram em êxtase, ficaram emocionados. Ele ficou, eu vou ser pai, você está grávida. Chegou em casa, o Ivan pegou aquela ultrassom da Carol e começou a olhar a ultrassom dela. Eu vou ser pai. Eu vou ser pai de uma princesa. Essas eram as palavras que o Ivan falava naquele momento. Eu vou ser pai de uma princesa. Deus foi maravilhoso conosco. Deus nos abençoou. Ele derramou. Né? Eu imagino assim a felicidade que não foi para esse casal de poder ter sido contemplado assim como Ana. Né? Deus se lembrou de Ana. Deus se lembrou de Carol. Então... Eles ficaram, a família toda feliz, todos felizes, porque aí a notícia, todo mundo foi passando a notícia, a Carol tá grávida, Deus deu o milagre da Carol. E a mãe de Carol mora em João Molevade, e lá a mãe dela fez um chá de bebê, e a Carol não pôde ir, porque ela não conseguia, sentia muitas dores, continuou sentindo as dores, e não tinha como ir de carro, mesmo de carro, porque tinha que andar bem devagar. Então a mãe dela fez esse chá de fraldas, e ela ganhou mais ou menos umas 80 e poucas fraldas. Na escola que Carol trabalhava na época, eles fizeram também e ela ganhou 30 e poucas fraldas. O total de fraldas foi 100 e algumas fraldas que ela ganhou. E ganhou tudo, 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 tudo. Deus, ele foi cuidadoso. Ele cuidou dos mínimos detalhes. Então, ela não precisou de comprar quase nada, porque ela ganhou quase tudo. Ela me disse que foram pouquíssimas coisas que ela precisou de comprar. Carol, ela estava quase de 7 meses e o parto estava marcado para o dia 14 de setembro, mas a bolsa dela rompeu no dia 6 de setembro. Carol foi para a maternidade e basicamente ficou lá a noite toda sentindo dores e ficou durante o dia. A mãe dela, deu tempo da mãe dela vir de João Molevade para Belo Horizonte. E chegou no outro dia e nada da Manu nascer, nada da Manu nascer. E Carol sentindo as dores do parto e nada, aí chegou o médico. Na hora que chegou o médico, ele virou para ela e falou assim, e adivinha qual que era o médico, né? O detalhe, qual que era o médico? Aquele médico que falou que ela era impossível de ser mãe. Aí na hora que o médico viu a Carol, ele falou assim, o que você tá fazendo aqui? Ela virou para ele e falou assim, uai, eu vim ganhar um bebê. Ou o senhor tá achando que eu vim comprar 5 quilos de carne? Ela foi irônica com o doutor, sabe? Ela aproveitou aquele momentozinho, ou seja, ó, meu milagre tá aqui. O senhor falou que não podia, mas aquele lá de cima sabia que sim. O médico abismado falou assim, mas você conseguiu ter um neném? Né? Não precisava nem te responder, né? A barriga tava lá e falava por si só. A bolsa de Carol não tinha estourado, então ele foi lá e fez aquele procedimento de estourar a bolsa dela. Mais ou menos umas 5h30 da tarde, Manu nasceu. Só que Manu nasceu roxa e não chorou. O combinado seria que o Ivan cortaria o umbigo de Manu. Só que na hora que como ela não chorava, chegou uma médica pediatra, já levou Manu, já foi a irmã da Manu, e Carol ficou lá com uma enfermeira, olhando sem saber o que estava acontecendo e muito preocupada. Manu, ela havia passado da hora de nascer, porque ela estava roxa. E Carol, naquele desespero, sem saber, começou, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que está acontecendo, o que está acontecendo? E na hora que ela viu que quem cortou o umbigo
da Manu foi a irmã, não foi o marido, ela estranhou mais ainda, tem alguma coisa errada acontecendo e ninguém falava nada, quando de repente Manu foi e deu o primeiro choro. Depois ela deu o segundo, acho que deu o terceiro choro. Aí Carol conseguiu sair de onde que estava para ver o que estava acontecendo com Manu. Mas Manu veio ao mundo perfeita, saudável. Graças a Deus hoje ela é uma menina forte, uma menina guerreira, uma bênção na vida das pessoas. A Manu veio para fazer a diferença. Carol ficou internada mais um tempinho, né? E o médico chegou perto dela e falou assim: Carol, eu achei que você não ia conseguir. Você é uma vencedora. Carol respondeu para ele assim: não, eu não sou uma vencedora. Foi Deus. Eu não sou, foi Deus. Eu fui abençoada por Deus. Ele disse: eu não sei que Deus é esse, mas continue confiando neste Deus, porque ele foi muito bom para você. E hoje Carol, ela louva a Deus pelo milagre que Deus deu a ela, a essa linda menina chamada Emanuela, que é uma bênção, é uma graça de menina, ela é a coisa mais linda. E neste momento eu quero orar por você, futura mamãe, ou quem está querendo ter um filho, que espera que Deus olhe por ela, assim como Deus olhou por Ana, assim como Deus olhou por Carol, olhou por Sara. Então, que você possa abaixar a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque a mão na sua barriga. Vamos falar com Deus, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor conhece cada pessoa que está assistindo este vídeo neste momento, ó Deus. Cada mulher que deseja, Deus amado, de ser mãe. Que o Senhor venha, ó Pai querido, se lembrar de cada uma delas, que o Senhor venha agraciá-la, ó Pai querido, com a bênção da maternidade, ó Pai querido. Que o Senhor venha torná-las, ó Pai, férteis, ó Deus amado. Derrama sobre ela, ó Pai, a unção da fertilidade, sobre ela, sobre os seus maridos, ó Deus querido. E que em nome de Jesus elas possam, ó Pai querido, testemunhar, ó Pai, o milagre que o Senhor fez na vida de cada uma delas, assim como o Senhor fez na vida de Carol, ó Pai. Eu entrego cada uma em Tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal. Se você quiser que eu conte a sua história aqui, pode me chamar lá, me chama na conversa lá no YouTube mesmo. Aí você pode pegar o meu Instagram, é Sandra Zeferino Santos. Lá você consegue falar comigo no privado, mandar uma mensagem para mim, a gente entra em contato e eu conto a sua história aqui no meu canal, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.